Soteldo de volta à Vila Belmiro, pelo menos é o que dizem. Soteldo de volta à Vila Belmiro, pelo menos é o que dizem os jornalistas no México. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e conta pra você quanto o São Paulo vai precisar desembolsar caso queira ficar com o Ferrarés em definitivo. Já adianto que é bastante grana. Tem ainda informação sobre os matemáticos. O que os matemáticos, os especialistas dizem sobre as chances do Corinthians contra o Flamengo para completar o Palmeiras? Quanto vai desembolsar para comprar Bruno Tabata? Falam ainda sobre o Vasco, uma notícia que o torcedor não vai gostar. Tem o desfecho daquela longa novela do Botafogo com o Martim Orreda, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Para não perdermos tempo, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa like e se inscreve no canal, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E se dá sorte para mim, por que não dar sorte para você? Nessa terça-feira tem rodada completa da Série B, com vários jogos importantes, com destaque para o confronto entre Grêmio e Ferroviário. Vitória do Grêmio em casa, pagando R$ 1,38. Tem Independente Del Valle, Deportivo Táchira, Atlético Goianiense e Nacional, 2 jogos pela Sul-Americana. Mas o grande jogo da noite está marcado para 21h30, Flamengo e Corinthians. Vitória do Flamengo paga R$ 1,47, o empate pagando R$ 3,30 e a vitória do Corinthians no Maracanã pagando R$ 6,40. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e comece a apostar agora mesmo, fechou? Bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao São Paulo. Luizão, zagueiro cujo contrato se encerra em 30 de janeiro e que desde o início da semana passada já pode assinar contrato com quem bem quiser, um pré-contrato no caso. Ele virou alvo de um verdadeiro leilão internacional. Eu já havia contado para vocês que o Fulham, que o Porto e que o Benfica tinham a intenção de contratá-lo. Agora surgiu ainda a Udinese. E dessa maneira o Luizão fica cada vez mais distante da renovação do contrato com o São Paulo, zagueiro de só 20 anos de idade formado em Cotia. Bora contar também que o Atlético Mineiro resolveu levar toda a sua delegação para São Paulo para o confronto contra o Palmeiras, marcado para essa quarta-feira. Vai haver mistério em relação, inclusive, à lista de relacionados. Cuca não quer dar pista ao adversário em relação ao Palmeiras. Bora contar ainda que o Internacional quer o Rodinei, lateral direito que tem sido titular no Flamengo. O contrato se encerra em dezembro. O Fla já deixou claro que não tem a intenção de renová-lo e é baseado nisso que o Inter já iniciou tratativas para ter o Rodinei de graça a partir de janeiro. Bora falar agora sobre Lucas Claro. Na semana passada divulgou-se que ele estava deixando o Fluminense com destino à Europa. O clube não foi revelado. Agora já se sabe que o novo time do Lucas Claro é um clube turco chamado Eyüpspor. Não sei, tentar de novo. Eyüpspor. Será que é assim que se fala? Enfim, esse time turco é o novo clube, a nova casa de Lucas Claro. Quero falar ainda que Vina do Ceará tem uma proposta do Catar. O Aldoaí, o time onde já jogou o Dudu, está disposto a pagar R$ 1,5 milhão por mês de salário. No Ceará o Vina ganha 600 mil. Resta saber se vai haver um acordo entre o Ceará e o Aldoaí. Bora contar também que Jorge Jesus já começou a arranjar polêmicas e confusões na Turquia. Ele reclamou para a imprensa local que não pode escalar, por exemplo, 11 brasileiros, como era permitido no futebol português. Na Turquia, há necessidade de pelo menos 3 jogadores locais em cada escalação. E para fechar, o giro de notícias contar que o Aves, que chegou a ser campeão da Taça de Portugal em 2017 e 2018, colocou essa taça para ser leiloada. Tudo porque o clube está em estado de falência devido à sua SAD. Bora contar sobre o Botafogo, que desistiu oficialmente da contratação de Martim Orreda. Informação do jornal O Globo dá conta de que não houve acordo entre o Botafogo e o Godoy Cruz. O Botafogo chegou a oferecer 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. O Godoy Cruz aceitou, mas condicionou ainda do atleta a 2023. O Botafogo subiu essa oferta para 6 milhões de dólares para ter o Orreda agora. O Godoy Cruz existiu até que chegou a resposta de que não vai liberar o atleta. Os dirigentes do Botafogo têm deixado claro que as negociações estão encerradas e que nem para o ano que vem o Orreda interessa, atacante de 23 anos de idade, que tem sido um dos principais destaques do campeonato argentino. Bora contar agora sobre o Vasco da Gama, outra notícia ruim. 777, de acordo com o jornal O Globo, assegura que não vai contratar reforços nessa janela de transferências.
Vasco, assim como qualquer clube da Série A ou B, tem até 15 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira, para trazer reforços. É a última possibilidade de melhorar o time na temporada de 2022. O Vasco hoje é o quarto colocado, o mais ameaçado entre os times no G4, de perder essa vaga e de não conseguir o acesso à primeira divisão. Apesar disso, a 777 tomou a decisão de priorizar os investimentos em relação a reforços para a próxima temporada. Há necessidade por contrato de um aporte inicial de 120 milhões de reais. Se essa notícia se confirmar, para mim, trata-se de um enorme erro. Mais um da 777, eu já não teria contratado o Paulo Brax como diretor executivo de futebol. Qual é a possibilidade de você arriscar tudo para 2023 e não conseguir o acesso? Até a situação do técnico ainda segue indefinida. De acordo com o jornal o Globo, o Emílio Faro vai ter uma oportunidade de continuar trabalhando. Para mim, tudo errado. 777 tinha que chegar contratando jogadores importantes nessa última semana de mercado. Já havia necessidade de ter mapeado o mercado, já havia necessidade de ter contratações engatilhadas. Estava na cara que a 777 seria aprovada pelos sócios. E aí, logo de cara, já chegar com contratações para reforçar o time nessa temporada. O Vasco tem a obrigação de subir, até para ter no ano que vem muito mais receita. Começa mal, começa com o pé esquerdo da 777. Se essa notícia for confirmada, pelo menos na minha opinião, queria saber a sua. Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Santos. Notícia bem importante da terça-feira. 2 jornais no México afirmam que Soteldo será jogador do Peixe. Por que eles cravam isso? O Tigres, clube que detém os direitos econômicos do venezuelano, está contratando o Samir, zagueiro brasileiro de 27 anos de idade, que estava no Watford da Inglaterra. E o Samir ocupará a vaga do Soteldo. Como não apareceram interessados para a compra em definitivo do Soteldo, o Tigre se viu na obrigação de se livrar do atleta e hoje a proposta mais interessante é a do Santos. Proposta de empréstimo, nada de compra. A curiosidade é que alguns dias atrás, semanas atrás, o São Paulo tentou comprar o jogador, até houve um entendimento entre o Tigres e o São Paulo, mas o empresário do Soteldo fez uma série de exigências consideradas descabidas. Se a imprensa lá no México crava que o Soteldo está de volta à Vila Belmiro, um dirigente do Santos com quem conversei é um pouco mais prudente. Ele disse o seguinte, abre aspas, não está longe nem perto, estamos tentando, fecha aspas. O Santos se animou com a possibilidade de ter o Soteldo e quer finalizar essa negociação ainda nessa semana para ter a volta do baixinho que com a camisa da Vila Belmiro arrebentou. Só para arrematar sobre o Peixe, é legal destacar que Carabarral, meia que pertence ao Argentino Júnior, de acordo com César Luiz Merlo, foi contratado pelo Peixe, negócio de $1.600.000 ou 8.200.000 reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte santista mesma que falou sobre o Soteldo e essa pessoa assegurou que as negociações com o Argentino Júnior pelo Carabarral estão encerradas. O jogador não será contratado, aguardemos cenas dos próximos capítulos, beleza? Bora falar agora sobre as chances do Corinthians contra o Flamengo. Você sabe que os times se enfrentam no Maracanã a partir das 21h30 no jogo de ida. Vitória do Flamengo por 2-0 contra o Corinthians, partida disputada na Neoquímica Arena. Ou seja, o Corinthians para passar precisa vencer por 3 gols de diferença ou por 2 gols de diferença para levar a decisão para pênaltis. Só alguns números antes de dizer para você o que pensam os matemáticos. O Corinthians até agora, em 9 partidas da Libertadores, tem 5 gols marcados e ainda não venceu como visitante. Já o Flamengo vem de uma sequência de 7 vitórias nos últimos 8 jogos. Se a gente ampliar um pouquinho esse retrospecto, nos últimos 13 jogos foram 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tudo joga a favor do Flamengo, certo? Os matemáticos também pensam dessa maneira. O pessoal do Espião Estatístico, lá do GE, afirma que a chance de o Corinthians passar pelo Flamengo é de 3,3%, com detalhe de que essa matemática incluiria uma classificação nos pênaltis, só para vocês entenderem como não anda bem a situação do Corinthians. As casas de apostas, quase todas elas dando como mínima chance de o Corinthians passar, tanto que a classificação alvinegra paga R$19 para cada real apostado, enquanto a classificação do Flamengo paga 2 centavos a cada R$1. É o mesmo que dizer que se você apostar R$100 na classificação do Flamengo e o Flamengo se classificar, você fica com apenas R$2 de lucro. E o seu palpite? Use o espaço para comentários para dizer quem vence. Vai dar Corinthians? Vai dar Flamengo? Quem estará nas semifinais da Libertadores? Primeiro jogo das quartas de final que define classificado para a fase de semifinal. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva
descobrir para vocês quanto o tricolor vai ter de desembolsar se quiser ficar com Nahuel Ferrarese, zagueiro venezuelano de 23 anos de idade, recém-contratado, contrato de empréstimo até a metade do ano, podendo ser estendido até dezembro de 2023. Nas tratativas entre São Paulo e Grupo City, ficou definido pelo Grupo City que a opção de compra hoje é de 9 milhões de euros, que hoje equivalem a 47 milhões de reais. Uma curiosidade, Nahuel Ferrarese vai custar mais caro do que o Bustos, que é atacante e na teoria mais valioso. Isso porque a opção de compra do Bustos ficou fixada em 7 milhões de libras, ou 45 milhões de reais. Não consigo entender o porquê de uma das negociações ter sido fixada em libras e a outra ter sido fixada em euros. De qualquer forma, 45 e 47 milhões de reais são os dois valores para que o São Paulo compre os atletas. E aí você deve estar pensando, bom, então dá para descartar que eles fiquem, certo? Mais ou menos isso. Embora o São Paulo alegue que pode comprar percentuais para garantir a permanência dos atletas caso eles sejam aprovados. São cifras bem superiores, por exemplo, às de Caleri e Gabriel Neves. O Caleri foi comprado por 3 milhões de dólares, o Gabriel Neves pode ser adquirido por 1 milhão e 700 mil dólares. São Paulo se defende alegando que o Grupo City é o responsável por fixar essas cifras e coube ao dono do Manchester City decidir por tais valores. Era pegar ou largar e o São Paulo preferiu fazer o negócio desse jeito. Quero fechar o vídeo para contar para vocês o real valor investido pelo Palmeiras para adquirir Bruno Tabata, terceiro e último reforço alviverde nessa janela de transferências, atleta que veio do Sporting de Portugal por 5,2 milhões de euros, que equivalem hoje a 27,2 milhões de reais. Cifras que já contemplam a aquisição dos direitos econômicos junto ao Sporting e o pagamento das comissões. Investimento alto para um atleta brasileiro de 25 anos de idade que conseguiu ir muito bem em seu primeiro clube em Portugal, mas na passagem pelo Sporting foi apenas discreto. Muito mais reserva do que titular, as poucas partidas em que ele jogava como titular eram em torneios menores como a Taça de Portugal e a Taça da Liga de Portugal. No Campeonato Português e nas competições europeias, quase sempre o Tabata era reserva. Espero que no Palmeiras tenha a oportunidade de dar uma reviravolta. E você, o que pensa a respeito de tais valores? Palmeiras investiu bem? Pagou caro? Estou curioso para saber a sua opinião. Só a título de comparação, recentemente, Verdão vendeu Gabriel Veron, bem mais jovem, só 19 anos de idade, atacante, e ficou com 8 milhões de euros com relação à transferência do jogador para o Porto de Portugal. Encerro dessa maneira o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixem like e a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!